Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público. O meu nome é Marina. E o meu é Dolores. Eu agradeço a você que está nos escutando ou assistindo e terá o prazer de nos ouvir falar com a professora doutora Márcia Valquíria. Professora, é um prazer estar aqui com você hoje. Por favor, fala para o nosso público quem é você. É um grande prazer estar aqui participando deste momento do IBGESP, desse podcast. Eu sou doutora pela Universidade de São Paulo, sou pós-doutora também na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, na área de Direito Público. Eu sou procuradora há muitos anos do Estado de São Paulo, também sou coordenadora do IBGESP, né? Coordenadora da área técnico-jurídica, e tenho o grande prazer de ter sido uma das idealizadoras do IBGESP. Acho que isso me coloca numa posição, né, de muita responsabilidade para aquilo que eu vou falar hoje. E também eu imagino que as pessoas que estão nos escutando, a grande maioria, já tem um antecedente do IBGESP, já conhecem o que o IBGESP é capaz de fazer, e eu me sinto parte um pouco dessa história. Obrigada, Márcia. É muito importante lembrar que ela é fundadora. Qual fundadora, né? Eu sempre falo sobre a história de fundação do IBGESP nas reuniões. Eu lembro de você, porque eu sempre comento. É um grupo de servidores públicos preocupados, né, com essa disseminação de informação, com a capacitação prática. Então, é uma honra pra gente ter você aqui hoje. E eu queria começar com uma coisa que eu acho que a gente viveu junta, né? Não tem como falar sobre nova lei de licitações sem falar sobre a expectativa que 2023 trouxe para ela. Né? A gente achava que a nova lei ia ser mandatória ali em 1º de abril. Então, a 8666, a lei do pregão, a RDC estavam com a morte anunciada para 31 de março. E a gente acreditou nisso ali até nos processos de consultoria, né? Era uma expectativa. A gente recepcionou o decreto do Estado que recepcionava as INs federais. A gente acompanhou tudo, até que nos dias antes a gente viu a MP. Depois que vazou aquele vídeo da Câmara, né? Eu acho que, vai ser uma medida provisória, vai ser um projeto de lei. Então ficou aquela dúvida, o Arthur Lira, todo mundo envolvido. E aí não foi o que a gente esperava, né? As leis foram prorrogadas até o final do ano. E a nova lei de licitações, ela é obrigatória a partir de janeiro de 2024. Eu queria saber como foi essa mudança de cenário, assim. O que a gente pode esperar da nova lei nesse novo momento? Então, Dolores, eu participei da mudança da lei, do Decreto-Lei 2300 para 8666. Foi uma mudança muito grande, mas não tão grande e não tão impactante quanto essa agora, porque nós temos uma quantidade muito grande de informações. A informação é muito rápida, né? Então você acabou descrevendo aí um cenário de bastante angústia para todo mundo. Acho que isso é algo que retrata bem o que a gente viveu nesse início de ano. Como o brasileiro deixa para fazer tudo na última hora e acaba se arriscando, porque eu sou da opinião que última hora não tem qualidade, eu digo IBGESP, eu participei, estou participando desses projetos, alguns projetos do IBGESP. A gente sabe que algumas instituições que procuram o IBGESP para treinamento, para capacitação, estão fazendo isso com a antecedência necessária, né? Outros nem tanto. Outros ainda nem procuraram, nem começaram. E o que aconteceu? Que cenário foi esse? Era para a Lei 8666, a 10.520, a Lei do RDC, terem deixado, né, de vigorar lá em 1º de abril desse ano. Aí houve um movimento muito grande dos prefeitos, fizeram lá uma marcha para Brasília para pressionar o Congresso, na verdade pressionaram também o Executivo, para que alguma norma ali aparecesse. Teve até uns fake news, assim, de projeto. O WhatsApp tava bombando. Projeto de lei, né? Um projeto de lei. Como assim um projeto de lei vai ser votado na última hora? E, lendo o projeto de lei, ele tinha erros. Prorrogava a entrada em vigor da Lei 14.133. Tem um projeto de lei assim. Sim. E, na verdade, esta lei, ela começou a vigorar em 1º de abril de 21. Então, nós já estamos em plena vigência da Lei 14.333. Não, 133, desculpe.
A gente vai demorar para se acostumar com o fim da 866. Nossa, nem fala. E o que aconteceu? Na verdade, o presidente da República, ele baixou a medida provisória 1167 de 2023 e com esta medida provisória foi ampliado o prazo de vigência da 8666 das 3 leis, né? A lei 866, a lei do pregão e a lei do RDC. E nós trabalhamos muito nesse primeiro trimestre, né, para deixar a coisa em pé para alguns órgãos públicos, mas tem certamente os municípios, na sua grande maioria, não conseguiriam ter uma regulamentação para seguir com as licitações a partir de 1º de abril. O estado de São Paulo, inclusive, né, ele enfrentou essa questão de que o próprio estado de São Paulo, surpreendentemente, não tinha uma regulamentação adequada. Tanto que na véspera de 1º de abril, ou na véspera de 31 de março, alguns dias que antes... era uma sexta-feira, inclusive, né? Então, tipo, nossa, tem horário comercial. Né? Então, baixou, né, aprovou um decreto, o estado de São Paulo, para trazer para dentro de São Paulo as instruções normativas federais, a grande maioria das instruções normativas. Enquanto eu pelo menos tenho a minha formação muito grande aqui no estado de São Paulo, e o estado de São Paulo sempre foi precursor, né, dessas legislações, a gente sempre teve orgulho disso, chegou perto de entrar de acabar a vigência dessas 3 leis, o estado de São Paulo não tinha essa regulamentação. Então houve assim, nós somos empurrados para aderir a um sistema federal. E é isso que a gente tem hoje, né? A gente, no estado de São Paulo, a gente está dentro de um sistema federal, Compras.gov, e eu não digo que é ruim ou que é bom, na verdade, houve um investimento dentro do estado de São Paulo, também deve ter havido um investimento em outros lugares, em outros estados, em outros municípios, que talvez tenha sido, de uma certa maneira, perdido, a gente não sabe ainda, muita coisa vai acontecer até o final do ano. Então, hoje é um cenário, claro que é mais confortável do que o dia 31 de março, mas estamos aí, né, o tempo está passando, e dia 29 de dezembro é o deadline para a gente abandonar as leis, as 3 leis, e aí a administração tem que estar preparada realmente para isso. Eu não confio numa nova prorrogação. Eu acho que é importante uma coisa que você falou, para não deixar o ouvinte confuso, é que a lei já estava em vigor, né? Sim. Eu acho que a ideia foi ter 2 anos de transição para experimentar, ela traz muita coisa nova. Sim. Mas a gente acabou vendo que poucos estados ou pouquíssimos municípios optaram por testar a legislação e deixaram ali para o momento final, né? E uma outra coisa que eu queria se perguntar, assim, não estava nem no nosso roteiro, na outra transição legal que você comentou que também participou, né? Quando a 8666 Sim. entrou em vigor. Existiu esse tempo de transição ou foi uma coisa mais baixa e pronto? Não, muito mais rápida. Na verdade, deixou de vigorar o Decreto-Lei 2300. Já foi? Foi assim, exato. Houve uma transição, se eu não me engano, de 6 meses, alguma coisa parecida, e as instituições se adaptaram. Eu acho que uma marca, que a 14133 quer trazer, é do planejamento. Então, até essa transição foi muito planejada, né? Daria para ter sido planejada. Sabe o que eu vejo? O grande boom, né? O grande impacto da Lei 14.133 é exigir uma quantidade muito grande de regulamentação. Sim. Isso assustou demais. O executivo, né? Assustou demais, porque a lei 866 não tinha isso. Sim. Tanto que muitos órgãos resolveram adotar a 866 na sua íntegra. Sim. Pouquíssimos disseram, não, eu não quero 866, não, eles adotaram a 866. E regulamentaram uma coisa ou outra. Agora não, essa lei, a 14.133, ela tem 50, mais ou menos 50 regulamentos. Então, isso assustou muito o executivo, né? Como assim? Eu tenho que, para eu poder aplicar essa lei, eu tenho que ter 50 regulamentos. Isso realmente é impactante. É impactante para quem está nas consultorias dessa lei também. Pra gente também. Professor, estamos indo ao ar, né, com esse episódio no meio de 2023. Temos alguns meses pela frente. Qual o cenário que você vê para esses próximos meses? A administração pública está se preparando? Ela aprendeu a lição que teve ali em março desse ano?
Eu diria que uma parcela pequena está se preparando ainda, infelizmente. Hoje nós estamos em junho. Talvez quando o ouvinte ou alguém visualizar, né, esse nosso vídeo ou escutar esse nosso áudio, talvez esteja mais para frente. Então é importante dizer que eu estou falando disso em junho. Sim. Por quê? Porque, né, Dolores, a gente vivenciou essa questão de que cada dia era um dia. As coisas mudam. Até 31 de março, esses dias eu estava ouvindo uma aula que eu gravei, e aí eu pensei assim, nossa, isso já não vale mais, sobre a nova lei. Eu disse, não, mas já não é mais assim. Porque a gente estava aprendendo com a implantação da lei, na realidade, saiu uma instrução normativa, e a gente aprendia aquela instrução normativa. Ok, aí você tinha uma expectativa que às vezes lá na frente se concretizava ou não. Então a gente foi dando um passo para frente e um passo para trás, né? Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que não dá para minimizar o impacto que a lei vai ter no seu órgão. Principalmente se for em estados ou municípios. A União, ela está acostumada com vários dispositivos que ali estão, porque a Lei 14.133, ela veio de normativos federais já existentes e do entendimento da jurisprudência do TCU. Então, para a União, não teve grandes mudanças, mas é muito grande a mudança para estados e principalmente para municípios. E esta lei, ela está requerendo uma mão de obra, vamos falar assim genericamente, mais qualificada. A própria lei fala na obrigatoriedade de tribunais de contas disponibilizarem treinamentos. Eles vão fazer isso, mas não vão conseguir dar conta. Obviamente, eu me lembro da época do pregão, também eu estive presente ali em 2002, uma escola de contas, uma fundação de cursos que existia no estado de São Paulo não conseguiu, né? Não conseguiu treinar todo mundo que precisava. Bom, qual é o cenário hoje? O cenário é que essa profissionalização, ela veio para ficar. Eu entendo dessa forma. O padrão aumentou bastante, né? A régua está mais em cima, porque a gente tem uma lei com procedimentos federais, geralmente o servidor federal é mais treinado, é mais interessado, a remuneração é melhor, né? E isso faz com que o próprio empregador, o próprio governo federal sabe que tem que fazer esse treinamento. Eles não correm muito atrás da máquina, eles estão na frente da máquina, né? Eu tô falando genericamente, não é que não exista servidor federal que tenha as suas dificuldades ou que tenha órgão federal que tenha as suas dificuldades. Mas, vamos lá. Eu acho que os órgãos estaduais e municipais não estão fazendo o que poderiam estar fazendo neste momento. Nós estamos participando de treinamentos, de consultorias, o IBGESP está sendo contratado para isso, e essa é uma grande experiência. Eu acho que tanto para mim como professora, como consultora, como para o próprio IBGESP, porque a gente está aprendendo a lidar com uma matéria nova. Não, licitações e contratos é antigo. O que é novo é esta regulamentação assim, minuciosa e, ao mesmo tempo, organizar as práticas administrativas. A gente verifica e estamos verificando nesta nossa prática da consultoria, dos cursos, que existem servidores que vão ter que alterar radicalmente o que estão fazendo. Sim. E eles estão muito assustados, né? Claro que quem já está agora, acabamos, né, uma consultoria recentemente enfim, de um ente público, e eles que se adiantaram, fizeram 4 meses de treinamento, fizemos as regulamentações com eles, foi fantástico, esse case é um case fantástico. Muito bem, eles se deram conta que o jeito do estado de São Paulo, então é importante dizer, o jeito de fazer pregão a partir de agora não vai ser mais o jeito que o estado de São Paulo está acostumado. Sim. Então ali existem novidades que vêm lá do governo federal, do Compras, Gov,
E entre eles era até interessante ver, nossa, você leu bem esse dispositivo, olha como isso vai mudar aquilo. Poxa, professora, nós vamos ter que ter agora alguém da área de planejamento. Nós não temos alguém na área de planejamento. Quem vai fazer o estudo técnico preliminar, né? Quem vai fazer o plano de contratações, até para definir as competências dentro do órgão, porque a lei, ela trouxe uma expressão que vem lá dos recursos humanos, que é a gestão por competência. Então, o administrador, o gestor público, a autoridade competente, estou falando a nível de direção, não estava acostumado a lidar com isso, né? De ter que verificar se ele tem servidor necessário para fazer aquela função dentro da licitação. Uma bandeira do IBGESP há anos, diga-se de passagem, né? Uma bandeira do IBGESP há anos. Eu lembro que quando o IBGESP foi formado, foi com a seguinte ideia. Eu me lembro, foi assim, ó. Nós temos que ter um instituto, vamos montar um instituto, uma associação, que quando o servidor ele entra na administração, a gente dê um treinamento, indique para ele uma linha de estudos. Ferramentas básicas. Ferramentas básicas, para ele não chegar no órgão público e ficar voando. Não sei o que é uma justificativa, eu não sei o que é uma nota de empenho, eu não sei como que pito toca esse contrato que eu estou assinando. E acho que depois desses 10 anos de IBGESP, é importante a gente falar nos 10 anos de IBGESP, o objetivo foi cumprido, né? Não é que está sendo cumprido, ele já foi. Sim. A trilha já foi, agora é só aprimorar. E o que a gente percebe, fazendo um link disso com a lei de licitações, a profissionalização do servidor com a capacitação, porque não existe profissionalização sem capacitação, isso vai trazer um resultado melhor para a sua entidade. Porque a gente não pode esquecer que nós estamos aqui hoje falando de administração pública, uma administração pública gerencial, uma administração pública que apresenta eficiência, efetividade, eficácia, que traz resultados, não é verdade? Por quê? Porque a demanda do cidadão, o controle social, ele está cada vez mais aprimorado. Não basta um servidor público chegar na mesa dele, fazer o expediente dele, pega a bolsinha, pega, né, o casaquinho e vai para casa. Não, aquilo está chegando, quer dizer, o que ele está fazendo está chegando na mão do usuário, do contribuinte. Sim. Que paga impostos. A gente tem que ter essa noção, que houve essa evolução. Então, assim, será que quem está nos ouvindo ou está nos vendo, que é de órgão público, o que seu órgão está fazendo para melhorar a qualidade do gasto público? Porque é isso que a lei 14.133, ela trouxe uma qualidade melhor de servidor, uma qualidade melhor de gasto público, né? Muito bom, eu acho que eu tô no IBGESP há 5 anos, você fundou há 10, e é a primeira vez que eu acho que um tema que a gente está trabalhando, ele tá tão envolto ali na opinião pública também, na política pública, né? Porque eu nunca estive ligada a um processo dentro do IBGESP que tem uma live e muda tudo, e aí tem um decreto novo e muda tudo, e aí vem um MP. Então, foi um momento muito desafiador, né? Ainda tem sido, porque a qualquer momento a GESP chama uma live também, alguma coisa muda. Novidades virão. No estado de São Paulo, inclusive, como a Márcia falou, a gente já falou, o PCA é pro ano que vem. Não, a recomendação é que seja feito até agosto desse ano, né? Julho, setembro. Sim. Então, tem ali um cronograma, setembro ficar pronto, julho organizar as demandas. Então, assim, as coisas estão sendo adequadas ainda e isso gera uma insegurança de que talvez o trabalho que deveria estar sendo feito por todos os órgãos não está sendo feito ainda. E aí eu vou colocar uma cereja no bolo, que é o fato de que ano que vem a gente tem eleição, né? Então, ano que vem tem eleição para municípios e tudo mais. Então, seria um momento esse ano para se debruçar sobre essa transição. E até o Fenili falou numa live que não existe... O processo licitatório, ele é longo por natureza, né? Então, se você quer listar alguma coisa em janeiro, possivelmente o objeto deveria estar sendo desenhado agora. Sim. Então, já não há muito espaço para aplicar as leis que foram prorrogadas, né? Já há um espaço para planejar o que vai acontecer no ano que vem. Então, essa é uma preocupação que a gente deixa na mesa também, né? A gente joga bola.
E a Márcia já acabou antecipando uma pergunta minha sobre a capacitação. Se faz mais do que nunca muito necessária. Eu tenho certeza, e é para esse servidor que a gente fala, o servidor super interessado, que tá acompanhando as lives, que tá lendo legislação, que tá tentando entender, mas eu acho que os órgãos não podem deixar na mesa do servidor, né? Tem que ser uma preocupação institucional. Então, assim, a organização precisa tratar isso com seriedade. Então, a capacitação não pode ser uma iniciativa particular, pessoa física, né? Tem que ser uma iniciativa pessoa jurídica ali. Eu acho que os órgãos que tem que encabeçar esse movimento, porque a gente já falou em muitas consultorias, né, Márcia? A lei traz uma mudança cultural. Sim. Então, não pode ser uma iniciativa particular. Tem que ser uma mudança cultural, as responsabilidades, né? É muito importante isso que você tocou, Dolores, em relação a institucionalizar essa capacitação. Isso. Por quê? É claro que as pessoas, os chefes, os diretores, os superintendentes, enfim, a alta administração, ela vai tomar uma providência quando aquilo está chegando perto dela. Eu sou servidora pública há mais de 30 anos, então já passei por várias fases, então eu consigo falar com uma certa experiência que nem sempre, né, a expectativa daquele servidor que põe a mão na massa, ela é atendida pela instituição, né? E a instituição, ela é feita de pessoas. Bom lembrar. Ela é feita de pessoas. Então, assim, o que a lei nos traz? Todos são responsáveis. É uma cadeia que traz a responsabilidade, é uma cadeia e que não é só o pregoeiro que vai responder pelos atos, não é só o agente de contratação, a comissão de contratação, a equipe de apoio. A lei traz a responsabilidade da alta administração por promover a gestão por competência, o que significa que esta alta administração, se ela não escolher adequadamente os seus servidores para atuarem nessas atividades, ela está correndo riscos de ser responsabilizada por uma má escolha ou por uma inação. E quem é que controla? É o Tribunal de Contas. Já temos decisões de tribunais de contas responsabilizando o ordenador de despesa, responsabilizando a chefia por ter escolhido alguém que não tinha condições para aquela atividade. Ou de destinar aquele funcionário, aquele gestor público, muitos contratos que ele não teria condição de gerir tudo ao mesmo tempo. Sim. Então, não se trata simplesmente de escolher a Maria, o José, o João, a Tereza, etc. e dizer assim, olha, eu confio em você, vem aqui, ó, pega esse contrato para gerir. No outro dia, a mesma coisa. Então, essa pessoa vai ficar sobrecarregada, né? Esse servidor vai ficar sobrecarregado. Então, também a alta administração, ela tem que ter um planejamento no sentido de verificar se a sua equipe tem gente treinada, capacitada para o exercício dessas atividades. Aí a gente pensa assim, né? Vocês sabem muito bem, vocês do IBGESP. N treinamentos de pregoeiro, o IBGESP já deu, e gestão e fiscalização de contratos, a gente tem uns cursos no IBGESP que são meio carro-chefe, né? Só que a lei não se resume à gestão e fiscalização de contratos, a lei não se resume a fazer pregão. A lei tem a parte do procedimento interno. Sim. Totalmente diferente da 8666. Será que tem gente treinada para fazer esse planejamento? Tem gente treinada para fazer um bom termo de referência, conforme a nova lei exige? Tem gente aqui que vai fazer um estudo técnico preliminar? Porque a gente pode falar dos nossos exemplos. Nessa consultoria e nas consultorias que a gente tem atuado, a gente encontra muitas vezes servidores bem preparados, gente que tá ali na lei 8666, gente interessada e tal, eles já têm dificuldade de fazer um estudo técnico preliminar. Imagina entidades que nunca investiram no passado, né? Vamos falar com essas entidades agora, Sim. que estão nos escutando, por onde começar a implantar?
Se está numa situação de ainda não ter investido muito em capacitação, de ter se organizado, o que fazer a partir de agora? Olha, na verdade, eu acho que tem que conhecer o cenário, tem que conhecer a lei. A primeira coisa é encontrar dentro do seu órgão pessoas que são pessoas-chave, são lideranças. Então, quem é o melhor pregoeiro? Que é o 1, 2, 3. Quem são os melhores da área de compras? O financeiro. Enfim. Controle interno. Controle interno. Juntar essas pessoas, fazer uma comissão. Que a gente está fazendo isso, orientando dessa forma, já com os clientes do IBGESP. Bom, faz uma comissão intersetorial. E ali você faz um pente fino. Identifica quais são os gargalos da instituição. Onde que o processo para, onde que o processo não anda. Esta comissão, ela ficaria responsável... Gente, designação por portaria, vamos fazer a coisa oficial, né? Até porque eu não tenho como cobrar uma responsabilidade se eu não oficializo uma designação. Sim. Então, faz uma designação oficial, dá um prazo, é importante, e pede para as pessoas estudarem. Vamos estudar a lei. Aí elas começam a ter esta visão de que elas precisam ter mais treinamento nisso, mais capacitação naquilo. E aí põe o pessoal de RH junto para ver qual é o perfil de determinadas funções. Eu fico muito, muito feliz de estar falando isso, porque no órgão que eu participo, que eu faço parte, que inclusive teve o contato de um cliente nosso do IBGESP, disseram, ai, a Márcia Valquíria, que ótimo, ela foi dar um treinamento e tal, uma capacitação. Muito bem. Esta pessoa que conversou comigo, que teve no outro órgão e me disse que eles adoraram o curso do IBGESP, ela me disse assim, sabe, doutora, no órgão que eu estou, eu sou procuradora, sabe, doutora, nós vamos agora fazer uma mudança no nosso plano de cargos e salários para criar uma função com essas características que a lei exige. Então, depois nós vamos conversar para entender quais são os vários segmentos da lei que a gente precisa criar uma função, ou seja, se faz um concurso e a pessoa já entra nessa área. Muito bom. Então, eu fiquei muito feliz. Por quê? Primeiro, pelo elogio do trabalho. Segundo, porque o órgão já está se mexendo, já está fazendo a gestão por competência para trazer para dentro, por concurso, servidores que já teriam o perfil. E pra gente é fantástico, porque o IBGESP também tem essa bandeira desde sempre, há mais de 10 anos, de que a área de gestão de pessoas tem que estar integrada com esses processos técnicos. Também não existe uma separação, né? Tá todo mundo ali no mesmo time. Então é muito interessante a gente estar falando de um tema tão técnico como uma nova lei de licitações que traga tantas coisas importantes para uma cultura organizacional que seja efetiva, né? Que mude ali a cultura do dia a dia de trabalho dos servidores. Eu fico feliz de ouvir falar dessa integração. Eu acho que, inclusive, a lei ela é um pouco pedagógica, né? Porque ela tem artigos dedicados a isso, a falar qual a característica desse servidor, né? Sim. Então, se você pegar a lei, ela pode ensinar para você também como criar essa vaga, como você falou desse case, né? Como organizar a equipe. Então, lembrar que a lei, né? Ela foi muito bem trabalhada por juristas e ela trouxe respostas a gargalos que existem em todos os órgãos. Sim. Né? Então, assim, já foi o resultado de aprendizagem, pensar em planejamento, pensar em comunicação, pensar na importância do time técnico, né, para ETP, para termos de referência. Eu acho que não tem nada que foi colocado ali que já não foi uma solução para um problema que a gente já vivia há alguns anos na área de licitações e contratos, né? Exato. E eu acho que a gente falou aqui sobre capacitação e sobre consultoria, né? Sobre processos de consultoria. Eu acho que fica também uma lição, o IBGESP trabalha com essas duas áreas, e que a capacitação, por si só, ela não resolve nesse momento, porque aí vem com o que você falou no comecinho. A lei demanda regulamentações. Então, eu acho que faz a comissão e pensa no seu plano de trabalho também, né? Porque se você está numa autarquia, talvez sua responsabilidade com regulamentações é um pouco menor do que o executivo. Então, talvez você consiga dedicar mais da sua equipe para padronizar procedimentos do que exatamente regulamentar. Mas se você está falando de uma prefeitura, do estado, você tem um trabalho, né, pesado para ser feito. Muito. Inclusive, eu acredito muito na questão de que você aprende botando a mão na massa, você aprende escrevendo. Então, ainda, além do que eu falei
para a Marina, ainda tem outra opção, eu acho extremamente válida, além da comissão intersetorial, que essa comissão, um dos trabalhos da comissão, seja de redigir esses normativos, né? Redige dentro da sua realidade ou contrata alguém para fazer isso. Quer dizer, se você às vezes não tem uma equipe que faça essa normatização de acordo com a sua realidade, é importante dizer isso, de acordo com a sua realidade, claro que sem ferir a Lei 14.133, mas você pode colocar ali, neste normativo, determinados, como a gente viu, a competência, por exemplo, né? É interessante que eu estou falando, muita coisa que eu estou falando aqui a gente colocou na prática. Sim. Qual a competência de uma corregedoria? Para quem que a gente vai entregar tal atividade? A controladoria ou não? Ela já tem essa responsabilidade ou não tem? Então, eu acho que essa lei está trazendo realmente uma revisão da própria... A administração está olhando para dentro, né? Sim. É isso, é muito claro. Ela está olhando para dentro, ela está vendo se a coisa funciona ou não. O pessoal de RH, inclusive, está fazendo curso de licitação. Sim. Os interessados estão junto na equipe, podem estar, inclusive, nessa comissão intersetorial. Porque, como a lei trata de gestão por competência, quem melhor entende são eles, até para dizer, olha, a gente tem ou não tem esse perfil aqui dentro. Um profissional que vai ser muito importante daqui para frente é aquele que faz o planejamento estratégico da administração. Então, será que quem está nos ouvindo ou nos vendo tem um planejamento estratégico? Ou algo parecido com isso? Porque não vai dar mais para enganar. E aí eu queria entrar num assunto que é assim... Tá tudo documentado, é bom lembrar isso. Sim. Tudo documentado. E falar o seguinte, a experiência de quem viveu a mudança do Decreto-Lei 2.300 para 8.666. Foi uma enxurrada de auditorias, de pedido de esclarecimentos dos tribunais de contas em relação aos seus jurisdicionados. O tribunal cobrava. Quando é que vai aplicar isso? Por que não fez aquilo? A lei está falando tal coisa. Então, foi assim. Quando veio o pregão, da mesma forma. Quando veio o pregão, que era para fazer pregão, as administrações que continuavam fazendo convite, tomada de preço, que não faziam pregão para bens e serviços comuns, a corregedoria autuava, a corregedoria pedia esclarecimentos, o próprio Tribunal de Contas. Então, vai ser um momento de bastante tensão se não se redigir esses documentos com antecedência, se não estabelecer a rotina, o protocolo com certa antecedência, né? Manuais de esclarecimento que possam multiplicar o conhecimento, a experiência desta comissão. Os manuais são extremamente importantes. Enfim, tem muita coisa para ser feita. E sob pena de chegar, nós estamos aí, vem mês de férias, aí se chega em agosto, nós fizemos um trabalho, né, Dolores, em 4 meses, se pensar agosto, setembro, outubro, novembro, já tem dezembro. Então, se não começar agora, vai ficar em cima da hora e você não vai conseguir fazer uma boa adaptação da lei. O momento é esse, eu espero que o nosso ouvinte, nosso espectador saiba disso. Então, conta pra gente, professora, se a pessoa está num órgão, o profissional que está nos escutando está num órgão que não está tão avançado assim, como a gente pode criar espaços de compartilhamento entre órgãos públicos? O que a senhora recomenda nesse sentido? Recomenda a criação, o estabelecimento de pontes entre órgãos? Onde procurar ajuda nesse sentido também? Além, é claro, de, já vamos colocar aqui na descrição do episódio, o acesso às soluções do IBGESP, aos minicursos de livre acesso também, para dar um pontapé inicial, mas o que se recomenda no estreitamento de pontes entre servidores e entre órgãos públicos? Pois bem, essa é uma excelente pergunta, porque na minha experiência profissional, eu nunca fiquei cheia de dedos para pegar o telefone, na nossa época era telefone, e ligar para um outro órgão do Estado para saber como é que eles estavam fazendo com tal situação. Existe uma receptividade da administração pública, né? Se a gente está falando de municípios, organizem com os municípios da região alguma espécie de protocolo,
consórcio, né, para que eles consigam dividir. E já existem os consórcios para várias iniciativas, não teria por que não existir um consórcio para regulamentação de lei ou para que as licitações pudessem ser feitas assim, você otimiza uma mesma licitação para vários municípios. Para quem tá aqui em São Paulo, acho que é bom lembrar também que a Prefeitura de São Paulo tá licitando só pela nova lei, né? Sim. Então, às vezes, a própria Prefeitura tem feito alguns eventos com o Tribunal de Contas, falando um pouquinho do case deles. Então, é uma prefeitura que, além de tudo, é uma capital, né? Que licita muito, que tem um orçamento muito considerável, então eu já acho bom acompanhar também os trabalhos da Prefeitura de São Paulo. Muito bem lembrado, né? Eu acho que o site da Prefeitura, ele já traz os editais adaptados à nova lei, porque nós vamos ter concorrência, né, eletrônica. Sim. A gente não trabalha fora da Prefeitura de São Paulo ou dos entes federais, não se trabalha com uma concorrência eletrônica, vai ser uma realidade já é uma realidade, mas a partir de 1º de janeiro do ano que vem não vai mais poder fazer. Não é que não pode fazer a concorrência presencial, mas tem tantos requisitos para isso que a regra vai ser eletrônica, né, para bens especiais. Então, outra coisa que eu queria falar é que existem muitos tutoriais, né, os próprios sistemas federais, eles têm um ambiente de treinamento. Eu quero dizer assim, ó, qual é o primeiro passo? A pessoa que é interessada, a pessoa que gosta de pesquisar, ela acha os caminhos. Essa é a questão, né? A gente não pode esperar que a coisa caia no colo. Sim. E é com base nisso que eu acho que a própria administração está contando. Ela sempre conta com esses servidores que são aqueles que vão atrás da informação. E acho que os que estão melhores assessorados acabam tendo uma condição mais favorecida. A gente sabe de órgãos, eu sei de órgãos que já estão adiantados, mas é a grande minoria. E por quê? Existe uma coisa meio atávica do servidor público de que ele tem que receber tudo na mão. Até para fazer um curso, você tem que descobrir o curso, você tem que descobrir os caminhos internos para pedir que aquele curso seja dado. Você não pode esperar que o seu chefe, que tem trocentas coisas para fazer e que às vezes não conhece as necessidades, que é isso que acontece, nem sempre eles conhecem as necessidades do seu servidor, esperar que isso venha do RH como uma oferta. Sim. Eu enquanto servidora pública, N vezes eu já solicitei cursos. Ou que esse curso, quer dizer, eu fui lá e disse assim, olha, vai ter um curso X, é interessante para todo mundo, mas eu quero fazer. Né? Muito bem, se há a possibilidade de mandar todo mundo, ok, se não há, às vezes, se tem muita gente interessada, traz o curso para dentro da casa. Sim. Não é verdade? Isso, às vezes, é iniciativa de um servidor, não é só do pessoal do RH. Ou você vai no seu RH e solicita que aquele treinamento seja dado dentro do órgão. Enfim, qual é a conclusão? A conclusão é que a gente não pode ficar sentado esperando o tempo passar, achando que a gente vai absorver o conteúdo e que a gente vai estar preparado para lidar com esta lei especificamente no dia 29 de dezembro de 2023. Não vai conseguir. Certamente não. Bom, é uma conversa que dá muito pano pra manga. A gente fica ficaria... com a cabeça meio, meu Deus, eu posso falar tanta coisa. Mas tem outras oportunidades. E eu acho também, antes da Marina encerrar o episódio, que o radar pode ajudar isso. Sim. Porque a gente tem feito isso. A gente tá se debruçando no nosso corpo jurídico sempre. Então a gente acompanha o que o governo federal publica, o que o estado, o que os municípios, os órgãos de controle, né? Tem muito tutorial mesmo, assim. Tem passo a passo pros sistemas. Pra você usar o portal nacional. Eu acho que a tecnologia avançou muito. Esse é um alerta que eu queria deixar como minha frase final. Assim, então o controle externo vai existir, vai falar, cadê, né? Cadê a nova lei aqui? Sim. Mas ele vai estar com tudo pra ele, porque tá em sistema. Então ele não vai precisar investigar você, o seu dado já tá posto. Então assim, a transparência, ela chegou realmente, ela tá muito mais desenvolvida, né? Sim. Então é bom lembrar isso, assim, não de uma forma punitiva, mas de uma forma pedagógica, porque é o nosso papel como instituto, mas que a transparência tá aí, então a cobrança vai estar em dobro.
né? Exato. Então, esse alerta da tecnologia, eu acho que é uma característica atual do mundo, né? Então, o governo acompanhou, os portais acompanharam, e é um alerta a ser feito. Com certeza, e um convite também para acessar o Radar IBGESP, radar.ibgesp.org.br, porque não tem uma semana, desde o ano passado, que a gente não publique sempre ali desde artigos, 1º de abril podcast. de 2021, né? A gente tá nessa há muito tempo, e a gente espera que quem esteja nos ouvindo, quem esteja assistindo, também se some a esses esforços, né, da gente implantar essa nova lei da maneira que ela de fato precisa estar implantada aí em 2024. Professora, um prazer te receber aqui. A gente queria conversar muito mais, mas por favor, deixa um recado final para o nosso ouvinte. O recado é que as pessoas continuem ou comecem a estudar, porque quem tem esse perfil de estudo, de pesquisa, vai entender bem o que eu estou falando. E quem não fez ainda, quem não foi atrás do conhecimento com a nova lei, por favor, faça o quanto antes, né? E busque as informações, como disse a Dolores, está tudo, tem muito curso, tem muita informação na internet, tem muito vídeo gratuito. Dá até ansiedade. Dá até ansiedade. Exato. Seleciona um pouco a informação, o governo federal juntou tudo numa página só agora, né? Porque antes estava com tanta página. A Isabela, que é a nossa jurídica, mandou esses dias. Tem essa página, agora acessa tudo aqui, o hiperlink tá lá. Exato. Então a gente vai deixar aqui também na descrição. E também consulte o Portal Nacional de Contratações Públicas, lá já estão saindo os editais, já estão saindo as compras para você que está nos ouvindo ou nos vendo saber exatamente que pito toca, porque é para município, é para estado, todo mundo vai estar dentro do Portal Nacional. E quero agradecer imensamente a oportunidade e ver, assim, esse crescimento do IBGESP cada vez melhor e fazendo esse trabalho de divulgação. E também, eu acho importante que o nosso ouvinte ou leitor, o nosso aluno, o futuro aluno, o cidadão que está ouvindo, que se quiser entrar em contato com o IBGESP nas redes sociais, se quiser fazer perguntas, né? Sim. A gente pode dar algum tipo de orientação, porque nós temos também um segmento de orientação técnico-jurídica dentro do IBGESP, e isso é um canal que certamente ele vai crescer nesse segundo semestre. Excelente. Obrigada. Bom, comentem aqui então se vocês têm alguma dúvida. A professora Márcia terá o prazer em responder. Até a próxima. Tchau, tchau.